Olá, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Passando por aqui mais uma noite, mais uma madrugada, para agradecer a Deus em primeiro lugar por tudo que o Senhor está fazendo, por o Senhor estar concedendo vida, saúde para nós, disposição. E feliz que os irmãos estão se inscrevendo no nosso canal, os irmãos estão acompanhando a página pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter. Feliz com os irmãos que estão compartilhando aí, estão me ajudando. Tem muita gente se inscrevendo, tem muita gente deixando o seu like, tem muita gente aí convidando pessoas para estar assistindo, né, para estar se inscrevendo. Quero agradecer a cada um de vocês que tem se esforçado para me ajudar. O intuito aí é pregar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus às pessoas que possam estar tendo acesso a essa gravação, que seja abençoado. Pedir aos irmãos que continuem se inscrevendo, continue ativando o sininho para receber as notificações. Temos culto ao vivo, online, através do Facebook, nas terça-feira, nas quintas e nos domingos. E nós temos aí as gravações no YouTube aí. Os irmãos podem procurar aí no YouTube aí, só é escrever aí Assembleia de Deus Palavra da Cruz, vocês vão encontrar no YouTube. E para quem não me conhece, sou o pastor José, estou aqui na Zona Norte de São Paulo, moro na rua Daniel Serri. Nós temos uma igreja na rua Projetada 1, número 60, no bairro do Jardim Paraná. E convido os irmãos a se inscrever aí, se inscreve no nosso canal. Se você gostar dos vídeos, deixa o seu like, assista até o final, porque Deus tem sempre uma palavra para você. No decorrer de toda a gravação, Deus tem uma palavra. Talvez você assistiu a metade do vídeo e não falou nada ainda com você, talvez o que Deus tem para você está no final. Então assista até o final, eu tenho certeza que Deus falará com você. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos uma palavra que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, e do versículo 5 em diante. Paulo está falando aqui, está narrando aqui a história de Cristo aqui, está narrando algo interessante aqui da vida de Jesus. Uma coisa interessante que ele está pedindo, para que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, nós vamos estar lendo Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e versículos 5 até o 11. Está escrito assim, hoje eu estou com a Bíblia Almeida, nós vamos estar lendo capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 ao 11. Está escrito assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. O apóstolo Paulo está aqui escrevendo uma carta aos irmãos que estavam, aos irmãos de Filipe, os filipenses.
está escrevendo uma carta e ele está trazendo uma narrativa forte aqui nesses versículos. Eu estava observando aqui algumas pontuações aqui que eu quero pontuar com os irmãos. Como Paulo começa descrevendo no versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses. Quando nós olhamos o contexto, Paulo descreve algumas coisas interessantes. Quando ele vem falar de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A primeira pergunta aqui para nós pontuar: qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus que Paulo agora está querendo que haja em nós? De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento seria esse? Primeiro sentimento, quando nós olhamos aqui no contexto, no capítulo 1, versículo 29, Paulo descreve assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Olha só, maravilha. Paulo está dizendo no verso 5 do capítulo 2, que de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. No capítulo 1, 29, ele está dizendo que nós não fomos chamados só para crer nele, mas também para padecer por ele. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele descreve o padecimento de Cristo. Ele padeceu, né? Isaías viu ele ferido na cruz, todo machucado, por as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Então, o sentimento que houve em Cristo, o primeiro sentimento que houve em Cristo, foi que ele veio para fazer a vontade do Pai. Não importa o que ele tinha que passar, mas o primeiro sentimento de Cristo, de Jesus, o homem, Jesus homem, e o Cristo também, Filho de Deus encarnado. Porque aqui no texto fala da natureza divina, se esvaziando de sua glória e tomando a forma de natureza humana, e descendo a humilhação como homem, tornando-se servo. Então o primeiro sentimento de Cristo foi fazer a vontade do Pai. O primeiro sentimento de Jesus, o homem, que houve nele, foi fazer a vontade do Pai que o enviou. E não importa, quando nós quando há em nós esse sentimento, não importa qual é a circunstância, não importa qual é as barreiras, os empecilhos, não importa qual é o sofrimento que você tem que enfrentar, mas se há em nós esse sentimento, nós o passaremos por todas as barreiras, lutas, sofrimento. O apóstolo Paulo está convidando os irmãos de Filipe para que haja neles o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Primeiro ponto de sentimento que houve em Cristo Jesus: fazer a vontade daquele que o enviou. E Paulo está convidando nós a ter o mesmo sentimento. Ele diz aqui em Filipenses 1:29, porque vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. É muito fácil crer, irmão. Crer é fácil. Você pode crer, mas nunca padecer por Cristo. Você pode crer, mas nunca sofrer uma perseguição por Cristo. Você pode crer, mas nunca sofrer uma rejeição. E o sentimento que houve em Cristo foi fazer a vontade do Pai. E fazendo a vontade do Pai, Cristo foi rejeitado. Fazendo a vontade do Pai, Cristo foi humilhado. Fazendo a vontade do Pai, Cristo foi desprezado. Fazendo a vontade do Pai, Cristo foi chicoteado. Mas o sentimento que houve em Cristo foi: eu vim para fazer a vontade do Pai. E é este o sentimento que eu vou pôr em prática. E Paulo está dizendo aqui:
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, primeiro ponto do sentimento que eu quero aqui pontuar com vocês é esse, que primeiro Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Segundo ponto que eu quero aqui junto com os irmãos pontuar nesta noite, e Paulo ele está pedindo para que haja em nós, ele está dizendo para que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O primeiro sentimento que houve em Cristo Jesus, fazer a vontade do Pai. Segundo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele sendo o dono da glória, o rei da glória, ele sendo a fonte da glória, a glória vem a partir dele, ou seja, como a Bíblia diz, ele é o Pai da glória, ou seja, ele é a fonte que emana a glória, ele é mais glorioso do que a glória, ele é maior do que a glória, ele é o rei da glória. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que o sentimento que houve nele foi se esvaziar dessa glória. Ele sendo Deus, ele não teve por usurpação de ser Deus, mas se esvaziou desta glória. Tem muita gente que está precisando ter esse sentimento, se esvaziar da sua própria glória. É haver um esvaziamento do seu próprio entendimento, da sua própria sabedoria, da sua própria inteligência, para que a glória de Deus, Pai, possa entrar. Porque quando nós vamos para o culto cheio, não tem mais o que nós receber. Nós temos que ir para o culto vazio para nós voltar cheio. Quando nós vamos cultuar cheio de nós mesmos, cheio dos nossos próprios conhecimentos, cheio das nossas próprias sabedoria, cheio das nossas próprias tendências, nós entramos no culto e sai do mesmo jeito porque já foi cheio. Nós temos que ir para o culto vazio, vazio de nós mesmos, vazio dos nossos próprios querer, nossos próprios entendimentos, das nossas próprias sabedoria. Aqui Jesus está tendo um segundo sentimento nele. E Paulo vem pontuar o segundo sentimento aqui. Qual é o segundo sentimento? É que Cristo sendo Deus, ele não teve por usurpação de ser Deus, mas o sentimento que houve nele foi de se esvaziar de si mesmo, se esvaziar de toda a sua glória. Você sabe o que é que eu vejo aqui, meu amigo, minha irmã, meu irmão que vai assistir, você jovem, você que está aí do outro lado, você sabe o que é que eu vejo aqui? Eu vejo Cristo vencendo primeiro os inimigos internos. Quando nós vencemos os inimigos internos, fica fácil para nós vencer os inimigos externos. Quando Cristo, ele sendo Deus, como Paulo põe aqui, mas não teve a usurpação por ser Deus e esvaziou de si mesmo, e ele tomou a forma de homem, e depois de tomar a forma de homem, ele desceu mais um pouco e tomou a forma de servo. Você sabe o que é que eu vejo aqui, meu irmão? Eu vejo Cristo vencendo ele mesmo, vencendo o seu próprio eu, vencendo o seu próprio orgulho, vencendo tudo. Ele está tirando tudo que é dele, ele está se esvaziando aqui. Ele como homem aqui, não simplesmente como... aqui vem as duas naturezas, a divina. Ele sendo Deus, não teve usurpação de ser Deus, a natureza divina. Mas desceu, tomou a forma de homem, agora natureza de baixo, natureza de homem. E ele aqui, como homem também, ele desceu, ele se esvaziou de si mesmo, e desceu um pouco mais e tomou a forma de servo. E a Bíblia diz aqui, Paulo descreve que como servo ele foi fiel, e fiel até a morte, e a morte de cruz, que era a morte mais humilhante que tinha da época, a morte mais triste, que mais judiava, era a morte mais temida que tinha naquela época. Então Jesus, ele foi fiel, ele desceu, tomou a forma de servo e foi fiel até a morte. Então aqui, meu irmão, sabe o que eu posso observar aqui no meu humilde entendimento, quando eu começo a observar aqui? Primeiro, Jesus, o Cristo, se esvaziando da sua glória. Segundo, tomando a forma de homem. Terceiro, descendo as escadas da humilhação e se tornando servo. Você sabe o que eu vejo aqui, meu irmão? Eu vejo aqui Cristo vencendo ele mesmo. Eu vejo aqui Cristo vencendo os inimigos internos. Se Cristo não tivesse vencido ele aqui, se Jesus, o homem, não tivesse vencido ele aqui, ele tinha perdido lá no Getsemane.
Lá no Getsemane, quando a agonia chegou, que ele mesmo disse, a minha alma está angustiada até a morte. Se ele não tivesse vencido o eu aqui, o eu tinha vencido ele no Getsemane. Meu irmão, eu estou te convidando aqui hoje a você vencer o eu, para que você não seja vencido amanhã ou depois em alguma situação. Vença você mesmo hoje, vença o teu orgulho hoje, vença a tua avareza hoje, vença a tua ira hoje, vença a tua soberba hoje, vença você mesmo. Se você é uma pessoa irada, vença essa coisa hoje. Se você é uma pessoa soberba, vença essa soberba hoje. Se você é uma pessoa arrogante, vença essa arrogância hoje. Vença você mesmo, meu filho. Tem um louvor que fala, e a ti também vencer. Nós temos que vencer a nós mesmos. O maior exemplo que nós precisamos vencer a nós mesmos foi Davi. Davi venceu o gigante. Davi venceu o urso, o leão. Davi venceu os filisteus, mas Davi não tinha vencido ele mesmo. E um dia ele não foi para a batalha, ele ficou no palácio e ele viu uma mulher tomando banho. E aquela mulher chamou a atenção. E Davi, por não ter vencido ele lá atrás, lá na frente o eu derrubou Davi. Então aqui eu vejo Paulo, ele dando uma dica para nós não ser vencido lá na frente. Nós temos que vencer a nós mesmos hoje. Nós temos que vencer a nós mesmos, os inimigos internos. São os inimigos internos piores, porque aonde nós estamos, esse inimigo está com nós. É nós mesmos. E aqui Jesus, ele começou vencendo a ele mesmo. E Paulo está convidando no verso 5, que nós venhamos a ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Então o primeiro sentimento que eu pontuo aqui, fazer a vontade de Deus. Este é o sentimento que tem que ter em nós. É fazer a vontade do Pai. É fazer a vontade daquele que nos chamou. É fazer a vontade de Deus. Irmão, você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Então, se tu sabe, faça a vontade de Deus. A vontade do Pai com Jesus era que ele fosse para a cruz. E ele fez a vontade do Pai, ele foi. Muitas das vezes a vontade de Deus para a nossa vida não é aquilo que nós queríamos, mas é a vontade de Deus. E aqui Paulo está dizendo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o primeiro que eu pontuo aqui, o sentimento que houve em Cristo, o sentimento que houve em Jesus, o filho de Maria, o enteado de José, o filho do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo. O primeiro sentimento que teve nele foi fazer a vontade daquele que o enviou. Ele mesmo falou em vários lugares. Ele disse, o Pai me ama porque tudo que ele manda fazer eu faço. É porque nele tinha esse sentimento. Qual é o sentimento que tem em você, meu filho? Qual é o sentimento que tem em você, minha filha? Se tu tem o sentimento de fazer A e B, nesta noite eu convido a você para ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Fazer a vontade daquele que o enviou. Segundo sentimento, vencer a você mesmo. O sentimento que teve em Cristo, ele começou guerreando logo aqui internamente. Quando eu venço aqui, fica mais fácil de eu vencer lá. Quando eu venço aqui dentro, fica mais fácil de eu vencer lá fora. E nesta noite o Espírito Santo está te dando força para você vencer aqui, vencer o eu, vencer os vícios, vencer os desejos carnais, vencer as vontades próprias, vença hoje em nome de Jesus Cristo. Porque Paulo está dizendo aqui no capítulo 1, verso 29, nós não fomos chamados só para crer nele, mas também para padecer por ele. Tu padece por Cristo, irmão. Tu é capaz de padecer e suportar por Cristo, porque Cristo ele padeceu por nós, mas Cristo não desistiu do propósito. E você vai desistir do propósito porque está padecendo? Paulo está dizendo aqui, abra a tua Bíblia aí na tua casa, aonde você estiver, alcança o capítulo 1 de Filipenses e o versículo 29, e medita nesse versículo. Você não foi chamado só para crer. Tem muitas pessoas que crê, mas nunca fez nada. Tem muitas pessoas que crê, mas nunca se levantou para fazer nada. E Paulo está dizendo aqui, nós não fomos chamados só para crer, nós fomos chamados também para padecer. E você só vai padecer quando tu pôr a mão no arado. Você só vai padecer quando você denunciar pecado.
Você só vai padecer quando você repreender algo que alguém está fazendo errado. Aí você vai ser perseguido. Mas enquanto tu não fazer nada disso, tu só vai crer. Mas tu não foi chamado só para crer, tu foi chamado também para padecer. O interessante é que Paulo aqui é a figura principal dos que padeceram. Mas por que Paulo padeceu? Porque Paulo pregava contra a idolatria. Paulo pregava contra a fornicação, a prostituição. Paulo pregava contra essas coisas. E por causa disso, ele foi perseguido. No capítulo 1 de Romanos, ele pregou contra a homossexualidade. Então, se você crê, mas nunca prega contra isso, você não vai padecer. Mas se você crê e pregar contra essas coisas, você vai arrumar mais inimigo do que amigo. Porque o mundo não vai gostar de você, foi o próprio Cristo que disse. E tudo isso que eu estou falando, fornicação, prostituição, lascívia, mentira, essas coisas, tudo é coisa do mundo. E se você crê, mas não bater contra elas, você nunca vai padecer por Cristo. Mas tu não foi chamado só para crer, tu foi chamado também para padecer. E nesta noite, eu te convido, você que já crê, a padecer por Cristo. A pregar contra o mundo, contra o sistema mundano, contra a corrupção, a mentira e o engano. Pregue contra isso, meu irmão. Aí você vai começar também a padecer. Mas que haja em você, que haja em mim, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nada que foi feito contra ele fez ele desistir daquilo que ele veio fazer. Ele veio para morrer e resgatar os pecadores. Em Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E por causa disso, ele padeceu. E Paulo está dizendo aqui que ele, sendo Deus, no verso 6, não teve por usurpação de ser igual a Deus, ou seja, ele se esvaziou, porque a palavra está escrita em João 1, que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se encarnou. É isso aqui que Paulo está dizendo. O verbo encarnado, que sendo Deus agora tomou forma humana. Mas não só isso, não parou por aí. Depois de tomar a forma humana, ele desceu à humilhação e tomou forma de servo. Que é isso, esse sentimento que tem que ter em nós. Não ser só um homem, mas depois que nós for homem, nós tem que descer à humilhação e tomar a forma de servo. Deixa eu descrever para você o que é um servo. Servo não faz o que ele quer. Servo não vai aonde ele quer. Servo não fala o que ele quer. Servo não escolhe. Quem escolhe é o seu Senhor. É o seu Senhor. Tem aqui, eu quero pontuar algo aqui, que isso aqui vai ficar gravado, irmão. Eu quero mandar aqui um recado aqui para os nossos irmãos da predestinação, que diz que não tem livre-arbítrio. Meu amado, meu irmão, vou mandar aqui um recado para você. Porque eles usam um texto aqui do profeta Jonas. Aonde é que está o livre-arbítrio do profeta Jonas? Vou te explicar. Enquanto nós estamos no mundo, nós temos o livre-arbítrio. Agora, depois que nós somos servos, nós não temos mais o livre-arbítrio. Porque o sentido de servo é isso. O sentido de servo é dolo, dolo é escravo. Escravo não faz o que quer. Agora, quando nós estamos no mundo, nós somos apenas criatura. Criatura é diferente de filho. Criatura é diferente de servo. Lá é criatura, aqui é servo. Então o servo faz o que o seu senhor manda. Jonas, além de criatura, agora ele é filho e é servo. Ele não faz o que ele quer, porque agora ele é servo. É diferente. E aqui o apóstolo Paulo, ele continua dizendo que quando ele desceu a humilhação, tomou a forma de servo, achando-se na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, a morte mais humilhante que tinha, a maneira mais terrível que os romanos tinham para castigar os seus oponentes, ou aqueles que eles tinham como adversário, ou aqueles que ele tinha como ameaçador do seu império. Era a maneira mais cruel que eles tinham para castigar as pessoas. E Jesus,
o Jesus, filho de Maria, enteado de José, ele foi fiel até esse tipo de morte. Ele não voltou atrás. E Paulo está dizendo que age em nós esse sentimento. Quero pontuar aqui o terceiro sentimento. Primeiro sentimento, fazer a vontade de Deus. Segundo sentimento, vencer os inimigos internos, vencer eu mesmo. E o terceiro sentimento que eu quero que o apóstolo Paulo está convidando para que nós tenhamos aqui, é que nós seja fiel, independente de qual tipo de morte esteja preparada para nós, independente de qual tipo de caminho nós tenha que passar por causa de Cristo, que nós venha a ser fiel, que haja em nós um sentimento de fidelidade para com aquele que nos chamou, que não importa qual é o tipo de caminho que nós temos que passar, se é subida, se é descida, se é deserto, aonde é que nós temos que passar, que nós seja fiel, que haja o mesmo sentimento em nós que houve em Cristo. Primeiro, fazer a vontade do Pai. Segundo, vencer a nós mesmos. Terceiro, ser fiel a Deus até a morte, independente de que tipo de morte que seja. E aqui vem a recompensa. A recompensa para quem é capaz de ter esse tipo de sentimento. Porque Jesus teve esse sentimento de ser fiel, de descer a humilhação, de fazer a vontade do Pai. O Pai também o exaltou. Aqui está, irmão, o segredo. Quando você é fiel, quando você se humilha, quando você desce, sem se preocupar quem vai falar A ou B, desce, se humilha. Aqui está o resultado para quem se humilha. O Pai o exalta. E exalta o teu nome sobre todo nome. Ele exaltou aqui o nome de Jesus sobre todo nome. E aqui vai um recado para quem não quer se humilhar hoje. Aqui vai um recado para quem não quer se ajoelhar hoje. Aqui está um recado para quem não quer confessar hoje. Vai chegar um dia que teu joelho vai se dobrar e a tua língua vai confessar que Jesus é o Cristo. Olha só, por causa que Cristo fez a vontade, foi fiel até a morte. No verso 9 diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra. Esse é o nome soberano. Tem que se ajoelhar. O que não se ajoelhar hoje, um dia vai ressuscitar e vai se ajoelhar e vai confessar. Porém, o que hoje não se humilha, o que hoje não ajoelha, o que hoje não fala, um dia vai ressuscitar para confessar e pegar o caminho do lago de fogo. É por isso, meu irmão, que eu te convido nesta noite a você que está aí do outro lado, se ajoelhe na presença do Senhor, confesse Jesus como seu Salvador, como o único e suficiente Salvador da tua vida, porque Ele é Senhor dos que estão no céu, Ele é Senhor dos que estão na terra, e Ele é Senhor dos que estão embaixo da terra. Não existe nenhum nome no céu, nem na terra, e nem embaixo da terra, semelhante ao nome de Jesus Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, fica com esta palavra nesta noite. O apóstolo Paulo, ele diz aqui no capítulo 2 ainda, e no versículo 13, eu quero terminar aqui, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a tua boa vontade. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus que opera o querer, e a vontade do Senhor é boa para com você. Se levante hoje, meu amigo, se levante hoje, minha amiga, meu irmão, meu amado, meu jovem, minha criança. Se levante hoje, você que parou, que haja em você o sentimento que houve em Cristo Jesus. Pastor, eu estou parado porque me humilharam. Eu estou parado porque foi uma humilhação muito grande. Eu não consigo mais ir para a igreja, eu não consigo mais me levantar. Mas Paulo está convidando você nesta noite, através da palavra de Jesus, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi um dos sentimentos aqui que eu pontuei? Que ele desceu a humilhação e tomou a forma de servo. Olha só, irmão,
Então, irmão, não importa qual for o tipo de humilhação que te humilharam também a Cristo. Mas porque Cristo, ele teve um sentimento de ser fiel a Deus até o fim, Deus exaltou a Cristo, exaltou a Jesus, ressuscitando dos mortos, fazendo a primícia dos que dormem. Porque Jesus é o único até hoje que ressuscitou e não morreu mais. Todos que ressuscitaram morreram, mas Paulo disse, ele é a primícia dos que dormem. Porque ele ressuscitou para nunca mais morrer. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por causa que ele ressuscitou para nunca mais morrer, eu tenho a plena convicção que se eu morrer nele, eu também ressuscitarei para nunca mais morrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque todos aqueles que dessa sepultura em Cristo também sairá de lá. E assim como Cristo saiu com um corpo glorificado para nunca mais morrer, aquele que morre com Cristo, em Cristo e Cristo nele, também um dia ressuscitará num corpo glorificado igual dele, para nunca mais morrer. Fique com esta palavra, meus irmãos. Fique com esta palavra, de forma que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está convidando aqui, para que haja nos irmãos de Filipe o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu pontuei aqui no capítulo 1, 29, que houve em Cristo que ele veio para padecer por nós. Então que haja em nós também o mesmo sentimento, que nós possa padecer agora por Cristo. Fazendo o quê? A mesma obra que ele veio fazer, pregando a palavra. Vai pregar a palavra, meu filho, para ver se tu não padece. Vai confrontar o pecado para ver se tu não padece. Bata de frente com Satanás para ver se tu não padece. Bata de frente com o pecado para ver se tu não padece. Ficam pregando aí só mensagem de autoajuda, aí tu não padece. Bata de frente com o pecado para ver se tu não é perseguido, para ver se tu não padece. Mas só que aqui Paulo está dizendo, em Filipenses 1, 29, porque vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Quem quer padecer por Cristo? É um privilégio padecer por Cristo. Tu não está sendo perseguido porque tu fez uma corrupção. Tu está sendo perseguido porque tu está pregando a palavra do Senhor. Esta palavra ela tem o poder de atrair tudo quanto é coisa. Ela atrai amigo, ela atrai traidor, ela atrai perseguidor, ela atrai invejoso, ela atrai um monte de coisa. Só que nós fomos chamados exatamente para isso, para crer e para padecer por Cristo. Amém? Irmãos, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e continue aí ativando o sininho para receber as notificações, para acompanhar também na página da igreja, no Facebook, Instagram e Twitter. E eu quero agradecer aos irmãos que já estão inscritos, que estão se inscrevendo. Deus está abençoando, a mão do Senhor está sobre nós e está nos dando graça. E graças a Deus, onde nós estamos colocando as nossas mãos, o Senhor está prosperando, o Senhor está abençoando. E eu sou grato aos céus por isso, porque o céu está abençoando a nossa vida. Sou muito grato ao Senhor. Quero orar junto com vocês para terminar esta gravação. Convido você que está do outro lado, curvar sua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai Santo. Obrigado por esta palavra, que de sorte que haja em nós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai. Jesus, ele não veio para ter a usurpação de ser Deus, mas ele veio para ser servo. E ele, a palavra diz aqui que como servo ele foi fiel, e fiel até a morte de cruz, pelo que também o Pai o exaltou e deu um nome, que é sobre todos os nomes. E diante desse nome, todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar. E um dia nós o veremos isso, tão certo como 2 mais 2 são 4, que esse dia vai chegar. E toda língua que hoje não confessa, ela vai confessar Jesus. Pai, vai de encontro a esta pessoa que está do outro lado, que precisa, Senhor, de um renovo espiritual, que precisa, Pai Santo, que precisa, Papai querido, se fortalecer espiritualmente. Através do Teu Espírito Santo, alcança essa pessoa, Senhor,
que ele possa se fortalecer espiritualmente, que ele possa, papai querido, receber esse sentimento, o mesmo que houve em Cristo Jesus nesta noite, de maneira que ele venha ser fiel, venha ser servo, servir ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro essa criança que está enferma, vai de encontro, papai querido, este pai de família que está desempregado, vai de encontro, Senhor, perdão, vai de encontro, Pai Santo, a todos, papai querido, que tiver acesso, Senhor, a esta gravação, que seja visitado o seu lar, que seja abençoado. Abre os céus, Senhor, sobre cada um, Senhor, e abençoa, derrama suas bênçãos, tira do seu tesouro o céu, Pai, e abençoa os teus servos, abençoa este canal, abençoa cada um que tiver acesso a esse canal, cada um que estiver inscrito, Senhor, que possa receber cura, Pai, que possa, papai querido, porta de emprego se abrir para eles, Senhor. Papai querido, famílias que estão brigadas, que possa haver uma reconciliação, que possa haver uma restituição, Pai, através, Senhor, da palavra pregada neste canal, em nome de Jesus. Pessoas que estão pensando em se suicidar, que possa, papai querido, entrar em contato com a palavra que está sendo pregada, e este demônio da morte, Senhor, se retirar da vida desta pessoa, em nome de Jesus, e os olhos dela ser abertos, Senhor, e ela perceber que ainda não é o fim, mas que apenas está começando, que Deus tem, ainda que todas as portas no mundo tenham se fechado, Deus tem uma porta para você, meu amigo, minha amiga, ainda há esperança para você, ainda não é o fim, está apenas começando. Fique com esta palavra em nome de Jesus Cristo.